Todos. Bom dia, doutora Andréia. Bom dia a todos. Todos na santa paz de Deus. Amém. Vamos orar, eu farei a primeira oração. Aí você, doutora Andréia, faz a segunda e dá prosseguimento na mensagem, amém? Amém. Oremos. Santo e amado Pai, nós estamos mais uma vez na tua presença, suplicando humildemente, encarecidamente, a unção dobrada do Espírito Santo sobre a tua serva, doutora Andréia, que eu possa usá-la mais uma vez nesta manhã. E nós outros também possamos receber porção dobrada do Espírito Santo. Extensivo também aos nossos familiares, amigos, vizinhos, circunvizinhos, que esse Espírito Santo possa nos convencer do pecado, da justiça e do mal. Por favor, Senhor Deus, nos ajude, fale os nossos corações mais uma vez. Aumente a nossa fé em Ti, Senhor. Porque sem fé é impossível agradá-lo, Senhor. Então, aumente a nossa fé, aumente o nosso amor, a nossa esperança em Ti. Porque a Tua palavra fala que vão permanecer três coisas: a fé, a esperança e o amor. E o maior de todos, o amor. E por amor estamos aqui, ó Pai, mais uma vez, para ouvir a Tua voz. E também a Tua serva, doutora Andréia, está aqui por amor, para explanar mais uma vez essa mensagem tão pertinente, tão especial para os nossos tempos que estamos vivendo. Senhor, abençoe a ela e todos os seus familiares. Se por acaso está alguém aqui triste, abatido, desanimado, com qualquer tipo de problema, o Senhor é poderoso para resolver e solucionar conforme a sua vontade. Mas que possamos suplicar sempre a tua presença em nós, que possamos ter um espírito de obediência, um espírito de contrição, de oração, de estudo da tua palavra. Nos ajude, perdoe naquilo que temos falhado. Fale os nossos corações mais uma vez. E suplicamos humildemente por Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Amém. Nosso bondoso Pai Celestial, querido Deus, muito obrigada, Senhor, por seu cuidado por nós, porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Obrigada, Senhor, pela oportunidade que o Senhor está nos dando de mais uma vez estudarmos a tua santa palavra, essa palavra que tem reavivado os nossos corações, que tem nos animado a permanecer firme no teu caminho, Senhor, porque o Senhor quer nos cobrir com a sua santa justiça. Ó Senhor amado, nós não somos dignos do teu amor, do teu perdão, da tua misericórdia, mas o Senhor nos cobre com essa justiça que transforma a nossa vida e coloca a nossa vida em harmonia com a tua vontade, Senhor. Ó Pai querido, nós estamos concluindo o estudo dessa manhã, que mais uma vez o seu Santo Espírito fale aos nossos corações e fale para nós a tua verdade e que fique gravado na nossa mente, não somente gravado em nossa mente, mas que possamos colocar em prática tudo aquilo que o Senhor está nos ensinando para nos apegarmos a Ti, para remediar os nossos defeitos de caráter através do teu poder agindo em nós e entregarmos completamente o nosso coração a ti, para que o Senhor possa fazer em nós o seu querer e o seu efetuar segundo a sua boa vontade. Ajuda-nos, ó Pai, nos dê sabedoria, que o seu Santo Espírito seja o nosso professor, o nosso mestre agora, nesse momento. É o que nós te pedimos e agradecemos essas bênçãos em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Doutora Andréia, a boca é sua, mas a palavra é do Senhor. Deus seja louvado. Amém. Vamos compartilhar aqui. Bom, queridos, hoje nós vamos então concluir o nosso estudo sobre esse tema tão maravilhoso. Hoje, experimente paz com Deus, a sua paz com Deus. Então, é uma mensagem de paz, uma mensagem de esperança, de que
há solução para os nossos casos aparentemente perdidos e que o Senhor quer renovar a nossa mente, renovar o nosso pensamento, quer mudar os nossos gostos, os nossos hábitos e o nosso caráter. Que Deus realmente possa fazer um trabalho maravilhoso em cada coração, através dessa mensagem que o Senhor está trazendo através da sua palavra, diretamente vinda do céu. Hoje, então, nós vamos concluir esse estudo e vamos estudar textos maravilhosos da palavra do Senhor. Vamos avançando com as promessas de Deus. Vamos aprender a colecionar as promessas do Senhor, guardar esses textos no nosso coração. Gálatas 2, 20 e 21 fala assim: já estou crucificado com Cristo. Nós já lemos esse texto, mas esses são bem fortes para nós, né? E vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, é viver pela fé dele, pela fé de Cristo. Não é somente a fé em Cristo, mas a fé dele, o mesmo tipo de fé que ele teve quando ele esteve aqui na Terra, de total dependência do Pai. Assim como ele viveu, nós também devemos viver para que não mais eu viva, né? Esteja realmente crucificado o nosso eu, esteja morto, mas Cristo possa viver em nós. Deuteronômio 31, 7 e 8, outra promessa maravilhosa do Senhor. Esforça-te, anima-te, o Senhor, pois, é aquele que vai diante de ti e será contigo. Não te deixará, nem te desamparará, não temas, nem te espantes. Então, mais uma promessa do Senhor, que Deus está nos ajudando a nos esforçar, não para parar de pecar, que nós já vimos que é um esforço vão, mas esforçar para manter a comunhão com Ele e permanecer ligado à videira verdadeira. Esse é o nosso esforço. Mais palavras preciosas reveladas, nós já falamos sobre esse também. Gênesis 17, 1. Anda na minha presença e ser perfeito. A ordem é essa, né? Anda primeiro na minha presença e você será perfeito. Nós estamos tentando fazer o contrário, né? Sermos perfeitos para andar na presença do Senhor, e não é isso que ele fala. Atos 17, 28, porque nele, em Cristo, vivemos, nos movemos e existimos. Nós temos que respirar Cristo. No dia a dia, em cada momento, Cristo tem que ser o nosso amigo, amigo fiel, amigo pessoal, amigo diário, de todos os momentos, amigo para saber, por exemplo, opiniões sobre decisões que precisamos tomar naquele momento. Ele é que deve ser consultado sempre. Então, nós temos que viver, respirar, existir e nos mover por Cristo Jesus, nosso Senhor. Isaías 45, 24, no Senhor há justiça e força. O nosso único motivo de esperança está na justiça de Cristo. A nós imputada e naquela operada por seu Espírito em nós, através de nós. Então, alguém tinha me perguntado, acho que foi no primeiro dia ou no segundo, esclarecer melhor o que é justiça imputada e o que é justiça comunicada. A justiça imputada é aquela que Jesus acredita a nós, pela primeira vez, no momento em que a gente aceita Jesus como nosso Salvador. É o que ele fez por nós na cruz do Calvário. E ele nos dá essa justiça imputada a cada dia, porque é a justiça do perdão, a justificação. A justificação é perdão, é reconciliação, é expiação. É o que Deus faz por nós, porque nós mesmos não podemos fazer. E a justiça comunicada, é essa segunda aqui que fala, é o que é feito em nós, através de nós. É a santificação. É aquela que nos capacita a viver uma vida de vitórias em Cristo. E essas duas partes da justiça, né, tanto a imputada como a comunicada, é conferida à pessoa, ao ser humano, a cada um de nós, imediatamente, as duas juntas, que constituem a justiça pela fé. Então, o que é justiça pela fé?
Justificação pela fé, santificação pela fé. Os dois juntos se completam, os dois juntos agindo em nós a todo momento e todos os dias. Vocês entenderam? Lembram da dúvida da irmã White, que os metodistas achavam que a justificação era no passado e que a santificação era presente e futuro? Não, os dois juntos sempre, ok? Que coisa linda, né? Deus está fazendo por nós. Sendo participantes da natureza divina, podemos permanecer puros e santos e incontaminados, somente quando participamos da natureza divina, que é permitir que Deus faça isso em nós. Cristo veio para nos tornar participantes da natureza divina, enquanto a Ele estivermos ligados pela fé. O pecado não mais terá domínio sobre nós. Que promessa maravilhosa! Se estamos ligados a Ele, o pecado não mais terá domínio sobre nós não seremos mais escravos do pecado. Deus nos toma pela mão da fé e a leva a apoderar-se firmemente da divindade de Cristo, a fim de atingirmos a perfeição de caráter. Então, no primeiro dia que nós compartilhamos essa mensagem, nós estudamos vários textos que mostram que temos que vencer, que Deus requer de nós a perfeição de caráter, a vitória sobre o pecado é uma realidade na nossa vida antes da volta de Jesus, antes do fechamento da porta da graça. Quando a porta da graça se fechar, todos estarão selados, perfeitamente unidos em perfeição em Cristo. Não vai haver mais algo a ser feito a respeito da nossa salvação, purificação, santificação. A partir do momento que a porta da graça se fechar, não há mais chance. E nós sabemos que para nós a porta da graça se fecha antes do mundo. Por isso que o preparo é urgente, o preparo é agora. E nos demais dias nós estamos estudando como obter essa paz com Deus, que é através da sua justiça, e que vai nos capacitar a sermos perfeitos em Cristo Jesus. Vamos avançando. É o Espírito que torna eficaz o que foi realizado pelo Redentor do mundo. É por meio do Espírito Santo que o coração é purificado. Por ele torna-se o crente participante da natureza divina. Cristo deu o seu Espírito como um poder divino para vencer toda tendência hereditária e cultivada para o mal, e gravar o seu próprio caráter em sua igreja. Irmãos, Deus quer que nós eliminemos do nosso ser, através do poder dele sempre, as tendências herdadas e cultivadas para o mal. As tendências pecaminosas precisam ser erradicadas. E a irmã White fala que as tendências naturais precisam ser controladas pela consciência, razão e juízo. Então, a mente de Cristo pode eliminar todas essas tendências. E Deus nos dá vitória através desse controle que Ele nos dá. Quando estivermos diariamente sob o controle do Espírito de Deus, seremos observadores dos mandamentos. É aquilo que nós falamos, o obedecer será uma consequência natural do andar com Deus. E nós estamos tentando obedecer para andar com Deus. E nós devemos andar com Deus para obedecer a Ele. E mediante a justiça de Cristo, compareceremos perdoados diante de Deus, como se nunca tivéssemos pecado. Olha o que é ser revestido com a justiça de Cristo. Deus, quando nos olha, Ele vê quem? Ele vê o seu Filho, vê Cristo. Quando nós somos cobertos com o manto da justiça de Cristo, mas cobertos em pecado, não, cobertos arrependidos dos nossos pecados. Por isso que há uma necessidade de nós nos arrependermos dos nossos pecados em todo momento. Por isso que quando um pensamento pecaminoso chegar na nossa mente, deve ser imediatamente repelido e levado até o trono da graça. Então, nós temos que ir para a câmara de oração, como é a ordem de Deus, no momento da tentação. Então, esses pecados perdoados, eles podem, sim, ser cobertos com a justiça de Cristo, a cada momento, todos os momentos. Não deixar que nenhum pecado fique para trás. Se houver algum momento de pecado naquele dia,
O poder divino e a atuação humana combinados serão um êxito total, pois a justiça de Cristo cumpre tudo, tudo. Tudo é através da justiça de Cristo. Ninguém, a não ser Deus, pode subjugar o orgulho do coração humano. Não, nos podemos salvar a nós mesmos. Não podemos. Não nos podemos regenerar. O que é justificação pela fé? Mais uma vez, a definição da justificação pela fé é a atuação de Deus, abatendo até ao pó a glória do homem e fazendo por ele aquilo que não está em sua capacidade de fazer por si mesmo. Quando o homem percebe sua completa desvalia, sua completa pequenez, então está preparado para ser vestido com a justiça de Cristo. Bem-aventurados os humildes de coração. Então, humildes de coração são aqueles que têm a certeza de que são pequenos, falhos e carecem completamente da misericórdia de Deus. Então, e que tem a sua glória, própria glória, abatida até o pó. Isso é o que Jesus faz por nós. Não está em nossa capacidade de fazer. Isso é justificação pela fé. Mas esse texto, abundante graça foi provida para que o crente possa manter-se livre do pecado, pois todo o céu, com os seus recursos ilimitados, foi posto à nossa disposição. Gente, que coisa tremenda! O céu colocou tudo à nossa disposição para que nós tenhamos acesso a essa graça perdoadora e habilitadora. Toda verdadeira obediência vem da onde? Do coração. Deste procedia também a de Cristo. E se consentirmos, ele, por tal forma, se identificará com os nossos pensamentos e ideais, dirigirá o nosso coração e o espírito em tanta conformidade com o seu querer, e que, obedecendo-lhe, não estaremos senão seguindo os nossos próprios impulsos. Olha como é estar com a mente de Cristo, com o pensamento de Cristo, com a vontade de Cristo. E quando nós obedecemos, estaremos seguindo nossos próprios impulsos santificados, né? Consagrados, diferentes, não a nossa própria vontade, mas a nossa vontade em harmonia com a vontade do Senhor. 2 Coríntios 4, 10 e 11 fala: para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. Então, é em nossa natureza caída, essa não vai ser mudada até a volta de Jesus, é que a vida de Cristo vai se manifestar em nós. Olha que coisa tremenda isso. Então, na volta de Jesus, aí sim, é que essa carne mortal, essa natureza pecaminosa, vai ser transformada numa carne imortal, né? Numa natureza não pecaminosa. Então, mas o caráter precisa ser transformado hoje pelo poder de Deus. É isso que Deus está nos mostrando através da sua palavra. Os que decidem não fazer, em qualquer sentido, coisa alguma que desagrade a Deus, depois de lhe apresentar o seu caso, saberão a orientação que hão de tomar e não receberão unicamente sabedoria, mas força, ser-lhes-á comunicado poder para a obediência, para o serviço, assim como Cristo prometeu. Queridos irmãos, Deus vai nos mostrar o que fazer se nós colocarmos a ideia de que eu não quero fazer nada que desagrade ao meu Deus, nada que entristeça o seu coração. Essa deve ser a nossa decisão hoje. Senhor, não permita que eu entristeça a Ti com os meus pecados, que tanto tem abalado a mim. Então, assim, essa oração nossa tem que ser sincera. Falar, Senhor, eu não quero mais pecar. E Deus vai dar esse poder. Ele vai dar força, poder para a obediência, para o seu serviço. Isso é uma promessa, e se ele promete, ele vai cumprir. Aquilo que era objetável no caráter é agora, então, purificado da alma por amor de Jesus. Todo egoísmo é expulso, toda inveja,
toda palavra iníqua é desarraigada e efetua-se uma transformação de que forma, irmãos? Radical no coração. Há uma transformação radical. É tremendo isso. Porque, às vezes, conseguimos vencer um vício, algo do apetite, conseguimos vencer alguma coisa mais simples, aparentemente, mas aqueles pecados do coração, que são tão terríveis como a inveja, a maledicência, como é a iniquidade alimentada no coração com ódio, então a impaciência, esses pecados do coração que são tão terrivelmente aflorados no nosso ser, eles podem ser eliminados e ocorrer uma transformação radical na nossa mente, no nosso coração. Assim como uma árvore boa dá bons frutos, a árvore que está realmente plantada no jardim do Senhor produz frutos para a vida eterna, frutos de santificação, frutos que estão lá em Gálatas 5. Pecados arraigados são vencidos, pensamentos maus não são permitidos na mente, maus hábitos são expulsos do templo da alma. As tendências que estavam inclinadas numa direção errada se voltam para a direção certa. Olha o agir de Deus em nós. Disposições e sentimentos errôneos são mudados, são criados novos princípios de ação e há um novo padrão de caráter. Temperamento santo e emoções santificadas passam a ser os frutos produzidos na árvore cristã. Ocorre uma transformação completa. Esta é a obra a ser feita. O Espírito Santo toma posse de sua mente, seu espírito, seu coração, seu caráter. Uma obra real é operada pelo Espírito Santo no caráter humano e os seus frutos são vistos. Sempre isso, irmãos, tenham isso em mente. A obra é operada para que os frutos possam aparecer. A justiça de Deus é comunicada a nós para que a obediência ocorra. E obedecer será natural, consequente a Cristo agir em nós, porque Ele é a esperança da glória. Os seres celestiais cooperarão com o agente humano que procura com fé decidida a perfeição de caráter, que se manifesta na ação perfeita. A todo que se empenha nesta obra, Cristo diz: estou à sua destra para te auxiliar. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te sustento, eu te fortaleço, eu te ajudo com a destra da minha justiça. Isso é que Isaías 41:10 está querendo dizer. Quando aquele que quer com fé a perfeição de caráter, ele ajuda, ele fortalece, né? Ele concede a sua justiça. Os que depois de receberem a verdade, olha esse texto forte, não mudam suas palavras e conduta, sua maneira de vestir e de cuidar do ambiente, estão vivendo para si mesmos, não para Cristo. Não foram criados de novo em Cristo Jesus para purificação e santidade. Irmãos, tem pessoas tentando, na sua sinceridade, fazer a vontade de Deus e querem mudar os seus gostos, mudar o alimentar, a fazer uma reforma de saúde por conta própria, mudar o seu vestuário, mudar muitas coisas, mas não conseguem. São falhos. Por quê? Não permitiu Cristo agir. Porque quando Cristo age na mente, no coração, o vestir para Deus vai ser o natural. O comer para Deus vai ser o natural. Vocês estão entendendo que tem que inverter essa ordem? É quando Jesus forma o nosso coração, tudo vai ser consequência desse coração transformado. Alguns, na verdade, são naturalmente mais impetuosos do que outros, mas esse espírito jamais pode se harmonizar com o Espírito de Deus. O homem natural precisa morrer. Lembram que nós estudamos? O eu precisa morrer. E o novo homem, Jesus Cristo, tomar posse da alma, de modo que o seguidor de Cristo possa dizer em verdade: vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Que promessa tremenda, né, de Gálatas 2:20. Cristo vivendo em nós. Nós precisamos viver a vida de Cristo. O eu é difícil de ser dominado.
Então, nós não estamos falando aqui que é algo fácil. A depravação humana, em diferentes formas, não é facilmente levada em sujeição ao Espírito de Cristo. Por quê? Porque nós somos inclinados a nos desviar da verdade, a nos desviar de Deus. Mas todos devem ser impressionados com o fato de que, a menos que esta vitória seja ganha por meio de Cristo, não há esperança para eles. A vitória pode ser alcançada, pois com Deus nada é impossível. Pela sua graça ajudadora, todo temperamento mau, toda depravação humana podem ser vencidos. Todo cristão deve aprender de Cristo, o qual, quando o injuriavam, não injuriava. E isso, irmãos, muitos já estão experimentando esse milagre em suas vidas. Pessoas que eram irascíveis, nervosas, irritadiças, passam a agir de forma branda, mansa. E o interessante é que nem ela percebe, e os que estão de fora passam a perceber um caráter transformado. Isso é poder de Deus. Isso é tremendo que Ele quer realizar em nós. O trabalho que está diante de vocês não é fácil. Olha o que ela fala. Não é brincadeira de criança. Vocês falharam em prosseguir rumo à perfeição, mas agora podem recomeçar. Olha, a esperança para nós. Precisam mostrar por sua vida o que o poder e a graça de Deus são capazes de fazer ao transformar o homem natural num homem espiritual em Jesus Cristo. Vocês podem ser vencedores se desejarem assumir decididamente a tarefa em nome de Cristo. Então, não é algo fácil, não é brincadeira de criança, mas nós podemos recomeçar com Cristo. Essa é a promessa de Deus. Há ainda esperança para nós. Participando do Espírito de Deus, conformando-se com a lei do Senhor, o homem se torna participante da natureza divina. Vejam bem como isso é forte nos textos do Espírito de Profecia e na Bíblia, que nós temos que ser participantes da natureza divina. Cristo leva seus discípulos à viva união com Ele e com o Pai. Pela atuação do Espírito Santo na mente humana, o homem se torna perfeito em Cristo. A unidade com Cristo estabelece um vínculo de unidade uns com os outros. Essa unidade é mais convincente prova que para o mundo, quanto à majestade e virtude de Cristo, ao seu poder de tirar o pecado. Irmãos, às vezes nós estamos em contenda nos nossos lares, em contenda com os nossos irmãos, com os nossos colegas de trabalho, com os nossos irmãos da igreja. Há um clima ruim, às vezes, que nós não queremos, mas acabamos nos envolvendo em contendas, em dissensões. Mas, irmãos, só estando em Cristo é que tudo isso é banido da nossa vida. Nós passamos a suportar os nossos irmãos. O que é suportar? É dar suporte, é estar lado a lado, é aceitar as debilidades daquele que ainda está fraco na fé. E não brigar, não entrar em contenda, não entrar em discussão, não manter nenhum tipo de crítica, nem de ira. E assim, suportando os nossos irmãos, dando suporte, estando com cada um de nós, nossos familiares, nós avançaremos como um grupo perfeito em Cristo, como será a última geração, né, que foi visualizado, formando um quadrado perfeito. O que é isso? Pensa igual, tenha a mesma unidade, a mesma harmonia em Cristo Jesus. Só assim a igreja militante será a igreja triunfante, né, o povo de Deus. Por meio da mesma fé, podemos receber cura espiritual. Fomos pelo pecado separados da vida de Deus, temos a alma paralítica. Não somos por nós mesmos mais capazes de viver vida santa do que era aquele homem de andar, paralítico, né, da Bíblia. Muitos há que compreendem a própria impotência e anseiam aquela vida espiritual que os porá em harmonia com Deus. Estão em vão lutando por obtê-la e em desespero clamam: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Só Cristo Jesus pode nos livrar do corpo dessa morte.
Que essas pessoas acabrunhadas, lutadoras, olhem para cima. O Salvador inclina-se sob a aquisição do seu sangue, dizendo com inexprimível ternura e piedade: queres ficação? Pede-vos que vos levanteis com saúde e paz. Não espereis sentir que estáis sãos. Crede-lhe na palavra e será cumprida. Ponde a vontade ao lado de Cristo, desejais servi-lo, e agindo por sua palavra, recebereis força. Então, não esperem um poder, uma força sobrenatural ser sentida, porque essa força e esse poder sobrenatural age calmamente. E quando a gente menos percebe, nós estamos fazendo a vontade de Deus. Então, não espere vir alguma coisa, um sentimento. Muitas pessoas estão buscando coisas através de sentimentos, de algo sensorial. Ah, eu senti que Deus está fazendo isso, eu estou sentindo um arrepio. Não esperem isso. Lembram que nós vimos uma tempestade, um fogo, procura, isso está na Bíblia, né? Procura um Espírito do Senhor no meio disso, de algo sobrenatural, visível, mas é na calmaria que o Espírito Santo age. É com tranquilidade que ele age, e ele vai fazendo essa obra no nosso coração, de uma forma tremenda, é um poder sobrenatural, mas é suave. Vamos lá? Seja qual for a má prática, olha, a dominante paixão que, devido à longa condescendência, acorrenta a alma e corpo, Cristo é capaz de libertar e anseia fazê-lo. Comunica a vida à pessoa morta em ofensas, porá em liberdade o cativo preso pela fraqueza, o infortúnio e as cadeias do pecado. O Espírito Santo procura habitar em cada alma. Caso seja bem-vindo como hóspede honrado, os que os receberem, se tornarão completos em Cristo, e a boa obra foi começada, será o quê? Terminada. E pensamentos santos, afeições celestiais e atos semelhantes aos de Cristo tomarão o lugar de pensamentos impuros, sentimentos perversos e atos rebeldes. Então, o Espírito Santo ele está batendo na porta do nosso coração. Nós devemos abrir a porta para que ele possa entrar e fazer toda essa boa obra em nós. Deus nos comprou e reivindica um trono em cada coração. Quem que tem que ser destronado, que nós já vimos? O nosso eu, para que Deus possa habitar no trono do nosso coração. Nossa mente e corpo devem estar subordinados a ele. E os hábitos e apetites naturais precisam estar sujeitos às mais altas necessidades da alma, mas não devemos pôr a confiança em nós mesmos nesta obra. Não podemos, com segurança, seguir a nossa própria orientação. O Espírito Santo precisa renovar-nos e santificar-nos. E no serviço de Deus não deve haver trabalho pela metade. Olha que tremendo. Os que professam servir a Deus, mas condescendem com seus impulsos naturais, desencaminharão a outras pessoas. Cristo disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Mateus 22, 37. Faze isto e viverás. Então, nós estaremos naturalmente cumprindo o amor a Deus e o amor ao próximo. Quando eles rogam humildemente ao poderoso vencedor que os auxilie, o mais fraco dos crentes, na verdade, repousando firmemente em Cristo, pode com êxito repelir a Satanás e todas as suas hostes. Irmãos, por mais fraco, debilitados que somos e que estamos, podemos com Cristo repelir a Satanás e todas as suas hostes. Isso é promessa de Deus, que Ele quer cumprir em nós, mediante o devido exercício da vontade. Uma completa mudança pode ser operada na vida, entregando a vontade a Cristo. Aliamo-nos com o divino poder, recebendo força do alto para manter firmes
uma vida nobre e pura, uma vida vitoriosa sobre o apetite e a concupiscência. É possível a todo aquele que quiser unir a sua vontade humana, fraca e vacilante, à onipotente e inabalável vontade de Deus. Lembrando aqui a definição de concupiscência: desejo ou cobiça de coisas carnais e mundanas. Então, Deus vai tirar quando nós unimos a nossa vontade à vontade dele. Cristo veio ao mundo para ser a garantia do homem, vencer em seu favor, viver para ele uma vida sem pecado, para que em seu poder o homem possa alcançar a vitória sobre o pecado. Todos quantos desejam que seja o seu nome conservado no livro da vida, devem agora, nos poucos dias de graça que restam, afligir a alma diante de Deus, em tristeza pelo pecado, em arrependimento verdadeiro. Deve haver um exame do coração, um profundo exame do coração, um profundo exame e fiel. Irmãos, quando que o nosso nome é escrito no livro da vida? Quando nós aceitamos a Jesus como o nosso Salvador pessoal. Mas ele vai permanecer escrito lá no céu, o nosso nome, nos registros celestiais. Se nós permanecermos com Cristo, a porta da graça está se fechando. E, como nós falamos, vai se fechar antes para nós que conhecemos. Nós estamos vivendo os últimos momentos da história dessa terra. Não há mais tempo para brincarmos de cristianismo. Não há mais tempo para ficarmos em cima do muro, porque o em cima do muro já está para o lado do inimigo. Nós precisamos tomar decisões firmes ao lado de Deus, porque o tempo está acabando. A porta da graça está se fechando. Quando nós submetemos a nossa vontade a Deus e entregamos as nossas mentes, os nossos desejos, as nossas afeições, as nossas tendências, os nossos gostos, os nossos corações, as nossas inclinações, tudo a Ele, é possível, através do seu poder atuando em nossas vidas, ter uma vida em perfeita harmonia com a sua vontade. Só entregando, Senhor, eu entrego hoje o meu gosto tal, errado. Eu entrego hoje a minha vontade pervertida. Eu entrego hoje a Ti os meus desejos carnais e purifica minha mente para que a minha mente seja espiritual. Essa deve ser a nossa oração todos os dias, porque só uma mente espiritual pode realizar atos bons, dignos de justiça, obras de justiça, né? Aqueles que esperavam tornar-se mais dignos do favor divino antes de se arriscarem a alcançar as promessas de Deus, estavam cometendo um erro fatal. O erro fatal é a gente querer. Eu hoje vou estar mais digno do favor divino do que ontem. Não, nós temos que nos agarrar às promessas, porque senão estaremos cometendo um erro fatal. Somente Jesus purifica do pecado, apenas Ele pode perdoar nossas transgressões. Ele assumiu o compromisso de ouvir as petições e deferir as orações dos que, pela fé, a Ele recorrem. É pela fé, tudo é pela fé. É a justificação pela fé, é a santificação pela fé, é a glorificação na volta de Cristo pela fé, ou seja, é a justiça somente pela fé. Hebreus 11, 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é o galardoador dos que o buscam. Então, é crer nas promessas do Senhor, crer que a palavra dele é real e ela cumpre o que promete. É crer que ela é autorrealizável e que ela vai operar imediatamente quando clamamos, irmãos. Não é para amanhã, não é para depois. Lembram que Jesus curava a lepra do pecado de forma imediata, assim como ele quer, a lepra física, né? Assim como ele quer curar a lepra do pecado dos nossos corações, imediatamente. Jó 20, 27, não sejas incrédulo, mas crente. Mais preciosas promessas da palavra do Senhor. Marcos 9, 23, tudo é possível ao que crer. Não espereis sentir que estáis sãos. Crede-lhes na palavra e será cumprida.
Olha, irmãos, que maravilha essa promessa do Senhor. A resistência do caráter consiste de duas coisas: a força de vontade e o domínio de si mesmo. O homem mais forte é aquele que, conquanto sensível à ofensa, restringe ainda a paixão e perdoa os inimigos. Irmãos, essa é a utopia que o mundo acha que é o cristianismo. É ser ofendido, é ser injuriado, é ser maltratado, é ser perseguido, e essa pessoa, pela fé em Cristo, restringe a paixão e perdoa o inimigo. É a mesma coisa quando Jesus estava sendo crucificado, ele falou: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Da mesma forma, o seu servo Estevão, quando estava sendo apedrejado, falou: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Então, nós temos que ter esse coração perdoador. Amar o inimigo é dar a outra face. E dar a outra face não é coisa fácil, mas é só o poder de Deus agindo em nós, em nossa vida. É que vamos refletir o caráter de Cristo. Nós temos que pensar assim, irmãos: o que Jesus faria no meu lugar? Como ele falaria? Como ele agiria? Então, é assim que a gente tem que pensar. O tentado necessita compreender a verdadeira força da vontade. Vocês conhecem bem esse texto. É este o poder que governa a natureza do homem, o poder de decisão, de escolha. Tudo depende da devida ação da vontade. Muitos desceram à ruína enquanto esperam e desejam vencer as suas más propensões. Eles não entregam a vontade a Deus, não escolhem servi-lo. As nossas propensões naturais devem ser controladas, ou nunca poderemos vencer como Cristo venceu. Então, o poder da vontade não pode ficar só ali: eu quero, e para nisso. Eu quero e vou me apropriar das promessas de Deus, dele agir em mim, dele transformar o meu coração. Mas, Senhor, eu quero. Então, agora é contigo. É assim. Há somente uma provisão feita para o transgressor: arrependimento fiel, confissão de pecado, fé no sangue purificador de Cristo, que trará o perdão, e a palavra perdoado será escrita junto do seu nome. Olha que promessa linda! Quando nós confessamos os nossos pecados a Deus, é colocado ao lado do nosso nome o perdão. E os culpados sabem exatamente quais os pecados a confessar, para que o coração seja purificado diante de Deus. E se nós não sabemos quais pecados todos confessar, nós temos que falar: Senhor, me perdoe também pelos pecados de ignorância, pelos pecados que eu não sei que são pecados, mas o Senhor pode me mostrar. E porque havia remissão também para os pecados ocultos, aqueles de ignorância. Não os ocultos que estavam ocultos das pessoas, porque esses eram sabidos do transgressor, mas aqueles que nós não tínhamos noção. Nós podemos também pedir perdão por esses pecados. Muitas vezes teremos que prostrar-nos e chorar aos pés de Jesus por causa das nossas faltas, erros, mas não devemos desanimar. E quantas vezes, queridos, estamos chorando? Mas bem-aventurados aqueles que choram, né? Porque serão consolados. Mesmo quando somos vencidos pelo inimigo, não somos repelidos, nem abandonados ou rejeitados por Deus. Ele deseja atrair-vos de novo a si e ver refletida em vós a sua pureza e santidade. E se tão somente vos renderdes a ele, aquele que em vós começou a boa obra, há de continuá-la até o dia de Jesus Cristo. Orai com mais fervor, crede mais plenamente. Então, Deus vai completar essa obra que Ele iniciou em nós. Ele vai concluir. A nossa única esperança, se queremos vencer, é unir a nossa vontade à vontade de Deus e operar em cooperação com Ele. Quando, queridos? Hora a hora, dia a dia, minuto a minuto. Não nos é possível reter o eu e ainda entrar no reino de Deus. Se havemos de atingir um dia a santidade, será mediante a renúncia do próprio eu e a recepção da mente de Cristo. O eu precisa ser morto. Grave isso. E o morto não reage aos insultos. O morto não reage. É Cristo que vai reagir.
Todo cristão precisa manter-se em guarda continuamente, vigiando cada avenida da alma por onde Satanás possa encontrar acesso. Mas lembre-se de que, para alcançar a vitória, Cristo precisa habitar nele, e ele em Cristo, somente mediante a união pessoal com Cristo, por comunhão com ele, de novo, diariamente e a toda hora, que podemos produzir os frutos do Espírito Santo. Então, nós não podemos vigiar. E, às vezes, nós acordamos, fazemos o nosso devocional, estamos com total disposição para viver aquele dia com Cristo. E lá no meio da tarde, alguma coisa tira a nossa atenção, tira o nosso foco de Cristo e caímos. Ah, que tristeza, queridos. Caímos por quê? Porque desviamos o foco de Cristo, porque desviamos o nosso pensamento de Deus. Por isso que nosso esforço tem que ser para manter a mente focada em Cristo o dia todo. A vigilância é essa, diariamente, a toda hora, a todo instante, para que o inimigo não nos enlace com um detalhe. Às vezes nós falhamos com um detalhe. Quando se torna um hábito da alma conversar com Deus, o poder do maligno é quebrado, pois Satanás não pode habitar perto da alma que se aproxima de Deus. Então tem que tornar hábito conversar com Deus. Senhor, o que eu faço a respeito disso? Senhor, o que é melhor para mim? Qual é a sua vontade em relação a isso? Senhor, eu estou sendo tentado agora, nesse momento, me ajude. Então, assim tem que ser o nosso andar com Deus, dia a dia, toda hora, a todo minuto. A graça de Cristo é essencial, todos os dias e a cada hora. Vocês estão vendo que a gente não pode dormir, né? Cochilar na vigilância a todo momento. Nós não podemos dormir, temos que estar atentos. Ele vos dará graça para ser paciente. Ele vos dará graça para ser desconfiante. Ele vos dará graça para vencerdes o desassossego. Ele vos aquecerá o coração com seu próprio suave espírito. Ele reavivará a vossa alma em sua fraqueza. Só promessas maravilhosas, né? Nós temos estudado durante esses 4 dias promessas de Deus, promessas de reavivamento, de reforma, de transformação. Nós não podemos permitir o agir por impulso. Não podemos baixar a guarda, nem por um momento. Estão vendo? Assaltados por inúmeras tentações, devemos resistir firmes ou seremos vencidos. Nem por um momento baixar a guarda. Isso é muito forte, né? A vida de Deus na alma, eis a única esperança do homem. É a nossa única esperança. Para avançarmos sem tropeçar, precisamos ter a certeza de que uma mão onipotente nos susterá e uma piedade infinita exercida em nosso favor, caso venhamos a cair. Unicamente Deus é capaz de ouvir em todo o tempo o nosso grito de socorro. E Ele quer nos auxiliar em nossas dificuldades, Ele quer nos socorrer. Ele fala, eu te tomo pela mão direita e te ajudo. Não existe outro caminho para a salvação do homem. Sem mim, diz Cristo, nada podeis fazer. Né? Aqui é a mensagem da videira verdadeira. Por meio de Cristo e de Cristo tão somente, as fontes da vida podem vitalizar a natureza humana, transformar-lhe os gostos e colocar-lhes as afeições rumo ao céu. Pela união da natureza divina com a humana, pôde Cristo iluminar o entendimento e infundir suas propriedades vivificantes à alma morta em ofensas e pecados. Nós já conhecemos, então, agora o caminho, né? O pecador obtém perdão de seus pecados, porque esses pecados são carregados por seu substituto e garantia, que é Cristo. O Senhor fala ao seu Pai Celeste, dizendo, olha que coisa linda essa fala de Jesus. Este é meu filho, eu o absolvo da condenação da morte, dando-lhe a minha pólice de seguro de vida, a vida eterna, porque eu tomei o seu lugar e sofri os seus pecados. Ele é mesmo meu filho amado. Assim, o ser humano perdoado e revestido pelas vestes belas da justiça de Cristo se encontra irrepreensível diante de Deus. É assim que ele intercede por nós.
É assim que ele fala para o Pai: eu o absolvo da condenação da morte, porque eu já morri no seu lugar. É tremendo isso, queridos, essa troca de roupa. Aqui, eu não vou ler para vocês, mas aqui está escrito em Materiais de 1888, uma coisa bem tremenda a respeito da justiça de Cristo, falando que, da mesma forma que a serpente de bronze foi erguida lá por Moisés, e que era um ato simples olhar para a serpente de bronze e ser curado, da mesma forma, Deus envia essa mensagem restauradora, curadora, e nós devemos só olhar para Cristo e falar: Senhor, eu quero que o Senhor habite em mim. E aqueles que não olharam para aquela serpente de bronze se perderam. Por quê? Foram picados, foram mortos. Assim como nós, de uma forma simples, devemos olhar para Deus e olhar para a justiça de Cristo e falar: Senhor, opera em mim. E às vezes as pessoas ficam buscando: será que é essa maneira mesmo que eu vou receber a vida eterna? É tão simples assim? Pois é, irmãos, é desta forma que Deus quer operar em nós. Nós não queremos olhar. E a cura está em simplesmente olhar para Cristo. E Ele vai atuar. Ele fala assim: submeta-se a mim. Dê-me a sua vontade. Tire-a do domínio de Satanás e dela me apoderarei. E então posso efetuar em você tanto querer como realizar, segundo a minha boa vontade. Irmãos, esses últimos textos que eu vou ler são muito fortes. O que Jesus está falando para nós. A lei não tem poder para perdoar o transgressor, mas lhe indica a Cristo, a Cristo Jesus, que lhes diz: tomarei o seu pecado e o levarei eu mesmo, se você me aceitar como seu substituto e fiador. Volte à lealdade e eu lhe imputarei a minha justiça. Que promessas, que fala é essa? É tremenda demais. Olha essa, queridos. Quando eu li esses textos maravilhosos da palavra do Senhor, eu fiquei assim, chocada com o tamanho do amor de Deus. A gente não tem ideia do tamanho desse amor. Dá-me, filho meu, filha minha, o seu coração. Ainda que seus pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, pois eu os purificarei com meu próprio sangue. Eu os tornarei membros da minha família, filhos do celeste rei. Recebam o meu perdão, minha paz que de graça lhes dou. Eu os vestirei com a minha própria justiça, a veste nupcial, e os tornarei aptos para a ceia das bodas do Cordeiro. Quando vestidos com a minha justiça, por meio do orar, do vigiar e do diligente estudo da minha palavra, vocês serão capazes de alcançar um elevado padrão. Compreenderão a verdade e seu caráter será moldado por uma influência divina, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Irmãos, esse texto, eu só consigo definir esse texto com uma única palavra: amor. Não tem outra palavra para definir essas palavras tremendas que Jesus fala para nós. Amor. E através do amor, a salvação. Aqui está definida completamente o que é salvação, o que é redenção, o que é resgate, o que é expiação, o que é perdão e reconciliação. Como ter paz com Deus, que é o tema do nosso estudo hoje. Como eu vou ter essa paz com Deus? É somente através de dar o nosso coração a Ele. E mais uma promessa linda, Ele fala a todo ser humano: você é meu, eu o comprei. Você é agora apenas uma pedra bruta, mas caso se coloque em minhas mãos, eu o polirei, e o brilho com que você há de brilhar trará honra ao meu nome. Ser humano algum o arrancará de minha mão. Farei de você o meu tesouro no dia da minha coroação. Você será uma joia em minha coroa de regozijo. Nossa alta vocação 320. Que Deus nos ajude, irmãos. Nos ajude a vivenciar essas promessas.
essas promessas de Deus para nós. Que nós possamos experimentar essa paz com Deus. Que Deus nos capacite a vivenciar esse poder que Ele quer nos outorgar. Deus os abençoe, os guarde e que possa nos dar um bom dia, um feliz dia na sua companhia. Amém. Amém. Uau, Deus seja tremendamente louvado. Que mensagem poderosa e impactante. O Espírito Santo atuou mais uma vez no meio de nós. Nós vamos partir agora para as orações. Doutora Andréia poderia fazer a primeira oração, mais um voluntário para fazer a segunda oração, e a irmã Jeane vai fazer... Eu não estou ouvindo, eu vou passar para o outro notebook, tá, ok? Para o outro celular. Tá ok. Eu não estou conseguindo ouvir, a minha internet já começou a cair. A Jeane para a oração cantada, mais uma pessoa para fazer a oração. Levanta a mãozinha. Mais duas pessoas, né? Sim, Josi, a pregação hoje foi maravilhosa. Deus seja louvado. Duas pessoas para fazer oração, por favor. A doutora Andréia não está nos ouvindo. Alguém poderia falar com Deus agora? Dois voluntários? Voltei, irmã Aurelice. Ah, voltou. Eu passei para a internet do notebook. Agora que bom. Então, você poderia fazer a primeira oração, a Ana faz a segunda e depois a Jeane fará a oração cantada e a Cristine pode fazer a oração final, Cristine? Depois das considerações? Sim. Então tá ok. Irmã Aurelice, vocês ouviram até o último slide? Sim, perfeitamente. Tá, porque para mim houve um travamento, não consegui mais me ouvir e nem ouvir mais vocês. Não, foi Amém. perfeito. Fechamento glorioso, foi muito bom. Amém. Vamos orar? Faça a primeira, dona Andréia, depois a Ana e depois a Jeane. Oremos. Oremos. Soberano Deus, Criador de todo o universo. Ó Pai querido, Pai amado, só o Senhor é digno de toda adoração, de todo louvor, porque a sua benignidade dura para sempre. O seu amor não cabe nesse universo. Nós não podemos mensurar esse amor tão maravilhoso que o Senhor tem por nós. Esse milagre que o Senhor quer fazer diariamente, a cada hora, a cada minuto de nossa vida. Senhor, ajuda-nos a confiar nas tuas promessas. Ajuda-nos, Senhor, a banir desse trono da nossa alma o nosso eu, que sempre tem tentado se levantar para tomar posse da nossa vida novamente. Senhor, que ele seja morto, enterrado, crucificado, e que Cristo possa viver em nós a nossa vida, e nós vivermos a vida de Cristo. Ó Senhor amado, que mensagem tremenda é essa que o Senhor traz para nós, de que é possível vencer através da união com Cristo, a nossa videira verdadeira. Senhor, nós somos ramos fracos, falhos, quebradiços. Senhor, nós carecemos a cada momento do teu poder para mantermos ligados à nossa videira verdadeira. Senhor, dá para nós, ó Pai, a seiva do teu Santo Espírito, que vai capacitar a nutrir a nossa alma, para que possamos dar os frutos da sua justiça. Senhor, somente através do Senhor a vida em nós é que os nossos defeitos de caráter serão remediados e retirados e banidos do nosso ser. Ajuda-nos, Senhor, a tirar todas as tendências herdadas e cultivadas para o mal, porque é o Senhor que arranca de nós. Nós precisamos, ó Pai, entregar os nossos corações a Ti, para que o Senhor possa operar o seu querer e o seu efetuar, fazer essa boa obra em nós. Senhor, nós estamos aqui clamando a Ti por esse milagre. Nós estamos agora nos apropriando dessa promessa de que a Sua palavra é verdadeira, de que a Sua palavra é real, de que ela acontece, porque o Senhor não mente, o Senhor promete, o Senhor cumpre. A Sua palavra é autorrealizável. Ajuda-nos, ó Pai, na nossa pequena fé,
Ajuda-nos, Senhor, a sermos pobres de espírito, humildes de espírito, e sermos totalmente confiantes e dependentes de Ti como uma criança. Nós somos como crianças, Senhor, e precisamos de Ti. Ajuda-nos, ó Pai, e nós sabemos que só na eternidade compreenderemos esse amor por nós. Abençoe cada pessoa que está ouvindo aqui nesta sala de oração e que vai ouvir ainda essa mensagem, e os nossos corações possam ser aquecidos com essa verdade de que podemos ter paz contigo através da sua justiça. Abençoe-nos, ó Pai, nos dê um dia de vitória em Ti, pela fé. Em nome de Jesus, a que eu te peço e te agradeço essas bênçãos. Amém. Grandioso Deus, Pai nosso que estás no céu, santo, santo, santo é o teu nome agora e para todo sempre. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo plano da redenção, no qual o Senhor nos confirmou através da cruz do Calvário. Obrigado, Espírito Santo, porque mesmo conhecendo a cada um de nós, o Senhor continua insistindo a garantir essa tão grande salvação para conosco. Pai querido, Pai bondoso, mais uma vez rogamos ao Senhor perdão por tantas coisas que temos feito e falado que tem desonrado o teu nome, provavelmente. Temos cometido pecado voluntário e involuntário, Senhor. Perdoa-nos pelo teu favor e nos capacita a cada dia estar bem próximo da videira, que é Jesus Cristo, para que Ele venha nos capacitar, através do teu Santo e Bom Espírito, de nos tornarmos pessoas santas e melhores para o teu reino de luz. Pai querido, obrigado por essa palavra que o Senhor nos trouxe nessa manhã, palavra de poder, palavra de advertência, palavra de purificação e santificação. Pai Santo, obrigado, porque o teu Santo Espírito está sendo derramado sobre a tua igreja, a igreja que chora, a igreja que ora, a igreja que examina a tua palavra. Senhor, nos dê sabedoria, nos dê equilíbrio do teu Espírito, nos santifica, Senhor. O trono do nosso coração tem que ser unicamente teu, Pai. Venha tomar posse, Senhor, do trono do meu coração por inteiro, a cada dia, para que assim possamos ser pessoas que realmente possam resplandecer a luz gloriosa do teu Filho, para que outros possam se chegar a essa luz e o reino das trevas seja completamente saqueado. Pai querido, obrigado pela vida dessa irmã que trouxe essa mensagem maravilhosa de santificação, de reforma e principalmente cheia do derramamento do Espírito. Fica conosco, nos capacita a meditar em tudo que o Senhor tem falado ao nosso coração através da tua santa e reta palavra. Obrigado, Jesus. Muito obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor tem se preocupado com os mínimos detalhes da nossa salvação. Ajuda-nos a tomar posse a cada dia, a cada minuto e segundo, porque o Senhor é o nosso Pai querido. Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote e advogado nas causas impossíveis. E o Espírito Santo é aquele que derrama suas bênçãos sobre aqueles que o invocam em espírito e em verdade. Permanece conosco no decorrer desse dia, falando ao nosso coração. Rogamos a ti, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. Amém. Um dia fui ao pé da cruz que Cristo padeceu, e pela fé eu contemplei o que por mim sofreu. Seu sangue puro a derramar, o cravo em sua mão. Imenso amor jamais senti, encher meu coração. Prostrei-me um dia ao pé da cruz
tristeza me cobriu, pensando quanto rejeitei Jesus que me remiu. Ouvi a sua doce voz, por ti morri assim. Mas vivo estou e viverás no céu bem junto a mim. Orei feliz ao pé da cruz e paz encheu meu ser. Seu grande amor me perdoou, divino poder. Quem pode o seu amor medir? Quem pode compreender? Mas poderemos sempre honrar a Cristo no viver. Amém. Amém. Deus seja louvado. Obrigada, irmã Ana. Obrigada, Jeane. Gratidão, doutora Andréa, pelas mensagens. Terminou a série hoje. Já estamos sentindo uma saudade. E que Deus possa nos abençoar. Nós vamos partir agora para os momentos da consagração. Lembrando aos irmãos que essa sala é aberta todos os dias às 5 horas da manhã. Temos vários mensageiros com várias variedades de mensagens vindas do céu. Como a Heloísa diz, nós estamos sentados no banquinho da Escola de Cristo. Que Deus seja tremendamente louvado. Essa mensagem de hoje veio coroar tudo que nós estamos estudando durante essa série que nós tivemos até hoje com a doutora Andréa. E eu gostei muito da lembrança que Deus nos faz, que Ele pode nos curar das nossas tendências hereditárias, né? Nossas fraquezas, Deus pode nos fortalecer. É tão confortante saber que Cristo vive em nós, que Ele mata o nosso eu e o eu não pode morto, não faz nada, mas Cristo em nós, Ele que opera tanto querer em nós, o efetuar. Isso é maravilhoso. E é através do Espírito Santo. Deus seja tremendamente louvado. Muito, muito bom mesmo. Alguém gostaria de considerar? Muito obrigada. É isso mesmo, Roberto. Agradecemos de coração, doutora Andréia. Eu lembrei aqui da Ingrid, num dia desse, abriu o microfone e falou assim, só quero falar uma coisa. Doutora Andréia, eu te amo. E é isso aí. Valeu, Ingrid. Foi muito bom isso. Eu fiquei impactada também com esse carinho. E nós, da Sala da Consagração, amamos todos vocês também. Amém. Deus possa te abençoar. Doutora Andréia, nós te amamos, viu? Volte mais vezes. Eu também amo vocês. Amém. Que o amor de Cristo possa sempre nos constranger, né? Louvado seja Deus. Juninha, abre seu microfone e traga suas considerações para nós, querido. Bom dia a todos. Bom dia, doutora Andréia. Bom dia. Esse período de mudança climática, a gente fica rouco, né? Perde... Só um instante, deixa eu tomar um golinho de água, porque eu estava aqui caladinha ouvindo, e quando começa a falar, já... Pronto. Eu fiquei muito feliz hoje. Todos os dias, assim, foi muito bom. Teve dia que eu não consegui acompanhar na íntegra, né? Eu estava em viagem alguns dias aí, mas hoje, assim, foi tremendo. A Aurenice falou algo
muito positivo e assertivo. A hoje veio coroar todos esses dias que estávamos ouvindo. Eu quero rever cada uma das mensagens, não só da doutora Andréia, mas também da professora Cleuma, e outras mensagens que tivemos nesses últimos dias, porque o Espírito Santo tem falado conosco tremendamente. E uma das coisas que a doutora Andréia falou conosco nesses dias, e hoje ela repetiu, assim, que me impactou bastante, foi algo que eu vinha perguntando para Deus: Senhor, como representar o Senhor, como fazer a tua vontade. Todos os dias eu acordo e falo: Senhor, o que eu devo fazer hoje, como eu devo representar o Senhor neste dia, me ajude a entender os seus planos para mim hoje. E a doutora Cleuma falou a doutora Andréia falou algo muito interessante. É natural, quando nós buscamos ao Senhor em primeiro lugar, quando nós entregamos inteiramente a Deus, quando nós confiamos a nossa vida a Ele, e colocamos isso nas mãos de Jesus e entendemos que é pelos méritos de Cristo e não pelos meus, a vida vai se tornando leve, natural, é algo tranquilo. Aquela Júnia que explodia frente a algumas circunstâncias, a algumas falas, hoje é a Júnia que cala, é a Júnia que recua, é a Júnia que pacifica, enfim. Então, a Júnia que tinha um desejo incabível por determinado alimento, se transforma na Júnia que não quer mais nem sentir o cheiro de tal alimento. Enfim, são coisas naturais nas nossas vidas quando nós decidimos a deixar Cristo. Isso foi muito impactante para mim, porque eu confesso que em muitos momentos eu suplicava a Deus, eu falava: Senhor, eu não quero mais comer isso, eu não quero, isso não agrada ao Senhor, o meu corpo é templo do teu Santo Espírito, por favor, me ajude. E de vez em quando eu me pegava beliscando, e não estou dizendo que eu não vá cair mais, como ela falou no decorrer desses dias, mas assim, se tornou mais leve para mim esses pensamentos, essa situação, e eu tenho certeza que pelos méritos de Cristo Jesus, todas essas minhas dificuldades serão vencidas para a honra e glória dele, não porque eu sou capaz, mas porque ele sim é capaz de todas as coisas, e com ele eu vou conseguir. E eu agradeço a Deus por sua vida, doutora Andréia. Quando nós oramos no primeiro momento, para início da série, quando você disse assim, ore pela minha conexão aqui, ore porque no campo a internet fica difícil, e aquela insegurança por reproduzir a palestra na sala, era a primeira vez, enfim, e eu vejo como Deus é tremendo, porque nada aqui é combinado, nada aqui é programado de maneira assim, é isso que vamos fazer, não, mas todos os dias a gente vê a mão do Espírito Santo direcionando, os anjos do Senhor batendo as asas de um lado para o outro. Eu lembro um dia, um determinado momento, eu estava na estrada e assim, apreensiva e vendo as coisas acontecendo na sala, a irmã Andréia não conseguia nos ouvir, e aquela coisa, e uma situação assim, eu arrepio aqui de lembrar. Eu acho, hoje é quinta, acho que na terça, foi quando eu estava na estrada, e aí eu mandava mensagem para as meninas e eu entrei assim num espírito de oração muito forte, e eu falei: Senhor, tu és dono desta mensagem, essa mensagem é do Senhor, apenas a boca dela está sendo usada, e a gente não diz isso só da boca para fora. E eu falei isso com toda a força para Jesus, e eu tenho certeza, e de repente a doutora Andréia voltou a nos ouvir, e eu acredito que as considerações foram
eu não revi a mensagem, porque acabou que o sinal caiu para mim, eu não vi o finalzinho, mas eu acredito que tenha ido tudo certo até o final, para a honra e glória do Senhor, porque é Ele que é dono disso tudo. E eu louvo a Deus por isso. Então, essa é a minha consideração e eu quero dizer para os meus irmãos, nada que acontece aqui acontece por acaso, tudo é plano do Senhor. E quando a gente ora, alguma coisa acontece. Eu aprendi essa frase no Ministério Pentecostes e vou carregar para a eternidade, porque eu quero, junto com você que está aqui nesta manhã, e com todos aqueles que ouvirão essa mensagem de alguma forma, eu quero te abraçar na manhã da eternidade. Eu quero encontrar com você. Eu quero conhecer a doutora Andréia pessoalmente e quero dizer para ela, valeu a pena. E assim como a Aurê, que eu não conheço, e tantos outros que aqui estão, o Roberto, não vou citar nome porque eu vou pecar, né, mas são tantos nomes. Teve um dia que eu vi, tinha 70 pessoas na sala. Naquele dia eu falei com Deus, eu falei, Senhor, o Senhor tem uma profecia com esse número, que seja esse o seu povo. E hoje nós estamos pela metade, tivemos pela metade dos 70, mas já estamos em um número bem menor, mas o horário já está bem avançado também, né? Então, que Deus abençoe ricamente a sua vida, doutora André, e que os seus projetos aí já estão aqui na minha listinha de oração, e que tudo que vocês têm programado aí para o recanto, que possa refletir a glória do Senhor, e que muitas pessoas possam ser salvas através da vida, do testemunho, do trabalho de vocês aí, onde vocês fixaram residência e esse novo projeto aí em Minas Gerais, para a honra e glória do Senhor. Deus seja louvado. Fiquem todos com Deus. Amém. Obrigada, Júnior. Você sintetizou também tudo que a gente gostaria de dizer para a doutora Andréia. Resumão do que aconteceu aqui. O agir do Espírito Santo foi muita bênção mesmo. Eu gostaria de ler aqui o que que a doutora Andréia postou, que achei maravilhoso. O que é justificação pela fé? É a atuação de Deus abatendo até o pó a glória do homem e fazendo por ele aquilo que não está em sua capacidade de fazer por si mesmo. Quando o homem percebe sua completa desvalia, então está preparado para ser vestido com a justiça de Cristo. Oh, louvado seja Deus. Muito obrigada, doutora Andréia. Esse texto aqui foi tremendo. Muito bom. Que Deus Por seja nada. louvado. Foi uma grande bênção estar com os irmãos, foi muito bom nós compartilharmos esses momentos que Deus nos dá, né, de mostrar o caminho, né, porque a gente sempre fala, nós sabemos a salvação, a redenção, mas Ele agora está nos dando o caminho. É essa mensagem que vai avançar na Terra, né? É essa mensagem que vai terminar a história dessa Terra. E eu que agradeço a oportunidade de poder compartilhar com os irmãos aqui. Agora também está acontecendo a sala lá do nosso recanto ao mesmo tempo, e nós estamos aqui. Então, assim, a palavra do Senhor está se multiplicando, e louvado seja o Senhor, tudo para a honra e glória dele. Foi um prazer muito grande estar aqui com vocês. Amém. O prazer foi todo nosso, e já deixamos o convite para a próxima. Roberto e Heloísa já poderia já agendar, né? A próxima. O Leone levantou a mão. Gostaria de fazer alguma consideração, Leone? Acho que ele já até saiu da sala, eu acho. Então, nós vamos já partir para o encerramento do dia de hoje, da mensagem de hoje, deixando o convite para amanhã. A Cristine vai fazer a oração de encerramento. Nós agradecemos a participação de todos vocês. Como a Juninha bem lembrou, nós tivemos aqui 70 pessoas, foi mais de 100 pessoas juntando com o pessoal do YouTube. Nós agradecemos os irmãos do YouTube também. Hoje, quando eu olhei, tinha 11 pessoas assistindo lá, e agora nós temos 10 pessoas assistindo. Que Deus possa abençoar vocês também do YouTube, aqueles que vão assistir mais tarde. E nós estamos com o coração grato a Deus por mais esse dia. Deus falou poderosamente aos nossos corações. Nós amamos todos vocês. A sala da consagração manda um abraço
fraterno a todos vocês, com gratidão a Deus pela companhia de vocês. E vamos continuar juntos até Canaã Celestial, amém? Nós vamos, então, encerrar esses momentos com a oração da Cristine. Ok, Cristine? Você Vamos já pode... orar. Vamos orar. Maravilhoso Deus, Pai Santo que estás nos céus, muito, muito, muito obrigado, Senhor, por esses dias que a doutora Andréia veio aqui falar, meu Pai, do teu amor, falar do quanto o Senhor preocupa conosco, meu Pai, o quanto o Senhor quer ter paz conosco e nos ensinando a como ter paz com o Senhor, meu Deus. Louvado seja o teu santo nome, porque o Senhor levantou ela, como tem levantado tantos mensageiros aqui para falar tantas coisas importantes para nós conhecermos, meu Deus, através da tua palavra, através do espírito de profecia. O mundo está em guerra, meu Pai, as coisas estão acontecendo com muita frequência, muita força, estão vindo assim, dias de guerra contra os cristãos, meu Deus. O mundo está caminhando a passos largos para a destruição total. Os cristãos estão sendo perseguidos, meu Deus, e às vezes a gente está tão acostumado com a paz que a gente está dormindo, a gente não está percebendo, mas que o Senhor venha nos despertar, meu Deus, para o que vem para estar acontecer, e que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos prepara, porque em meio a tanta guerra nós só podemos ter paz com o Senhor, meu Deus. Só na tua presença podemos ter a paz que excede todo entendimento e que nos é necessária para decidirmos, meu Pai, ao teu lado. Tem misericórdia de nós, tem misericórdia de seus filhos. Somente a justificação pela fé pode nos fortalecer, somente crendo no sangue que Cristo derramou por nós, meu Pai, pode nos dar a certeza que, no final, tudo, meu Deus, que o Senhor quer para os seus filhos que te amam, que te obedecem e que te buscam em espírito e em verdade, meu Pai. O Senhor estará vencendo por nós e somente, meu Deus, a paz que vem do Senhor pode nos dar essa certeza, meu Deus. Que o Senhor coloque a paz no coração de cada um dos irmãos aqui presentes, aqueles que estão ouvindo também no YouTube, que o Senhor nos dê, meu Deus, a certeza da nossa vitória em Cristo Jesus. Eu entrego a vida da doutora André em tuas mãos, o ministério dela, abençoa ela, meu Pai, que ela venha ser instrumento nas mãos do Senhor a cada dia, assim como nós também. Que o Senhor possa nos capacitar a ser instrumentos em tuas mãos, que leva a mensagem de salvação, que leva a mensagem de cura e que liberta, meu Deus, os cativos do pecado, meu Pai. Através de nós, o Senhor possa agir e o Espírito Santo do Senhor possa falar aos corações que ainda não estão convertidos, meu Deus. É o que eu te peço, meu Pai. Agradeço em nome de nosso